Olá pessoal, eu costumo trazer ao canal muitas soluções para melhorarem a vossa rede em casa e quero-vos falar não tanto de soluções em particular, porque eu já fiz análise destes dois aparelhos que vocês estão a ver aqui, mas quero falar de duas tecnologias diferentes. Então eu tenho aqui a Devolo para representar os Powerline e tenho aqui a Linksys para representar o Mesh Wi-Fi. E quero falar um bocado das diferentes tecnologias e do que é que se adequa melhor à vossa casa, dependendo de algumas características. Isto porque neste tipo de soluções nunca podemos dizer que esta é a melhor solução para toda a gente, porque é verdade que em algumas situações uma solução pode ser melhor, outra solução pode ser melhor, portanto tudo depende também da vossa configuração e para não vos estar a dizer sim, este é a melhor solução para toda a gente. Portanto, eu quero falar um bocado das tecnologias, falar das vantagens de uma e das vantagens da outra e depois vocês é que veem o que é que se adequa melhor para vocês. Eu já fiz a análise de ambos os aparelhos, portanto depois se vocês quiserem ver a análise em particular de um aparelho ou do outro é uma questão de passarem no canal e eu vou deixar os vídeos, os links vão aparecer aqui ou aqui, eu nunca sei de que lado é. Em relação a estas tecnologias, o que vocês não se podem esquecer é que são investimentos a terem em conta e é por isso que convém escolher bem. Estamos a falar de soluções que costumam custar 300, 400, 500 euros ou ainda mais. E porquê é que são assim tão caras? O objetivo disto é vocês terem vários módulos, quer numa tecnologia, quer noutra, é terem vários módulos espalhados pela casa e assim eliminam por completo algum ponto em que vocês não tenham Wi-Fi. E por causa disso, nós efetivamente não estamos a comprar só um router. Por exemplo, na Linksys, isto são 3 aparelhos exatamente iguais. Se pensarmos que um router custa 100 euros, se estamos a comprar 3, são 300 euros. No caso da Devolo, por acaso, este pack, um dos módulos é só Ethernet, mas os outros são Wi-Fi e é por isso que também sai um bocado mais barato. Mas a ideia aqui é termos equipamentos que são potentes de forma igual para conseguirem ter o melhor sinal e depois também conseguirem repetir o sinal sem existir perda. A questão de ser mais caro que comprar um router mais tradicional é por causa disso. Independentemente do tipo de solução, a ideia é sempre esta, é vocês instalarem um dos módulos à beira do vosso router da operadora, por exemplo, desligarem o Wi-Fi do router da operadora e passarem a utilizar o Wi-Fi pelos aparelhos, quer seja em Powerline, quer seja em Mesh. E depois espalham pela vossa casa a cada 2, 3 divisões, ou então a cada andar instalam um equipamento e assim vocês vão conseguir repartir a vossa internet pelas divisões todas. Qual é a maior diferença então entre Powerline e Mesh? Enquanto que os Powerline vocês ligam à vossa tomada e a internet é passada através da rede elétrica, ou seja, através da vossa instalação elétrica, ele vai passar o sinal e depois o outro módulo descodifica o sinal e vocês têm internet nesse módulo. Por norma, se vocês tiverem uma instalação recente, ou seja, se estivermos a falar de casas se calhar com menos de 10 anos, em que têm uma boa instalação elétrica, ou têm uma casa mais antiga mas refizeram a instalação elétrica, por norma estas soluções vão ser excelentes porque é quase a mesma coisa que vocês aproveitarem uma boa instalação que já têm, em vez de estarem a instalar cabos de Ethernet pela casa toda, vocês utilizam a vossa instalação elétrica e assim conseguem ter uma boa velocidade pela casa toda sem terem grandes perdas. Em relação a este tipo de Powerlines em termos de velocidades, eu nunca consegui muito mais do que 500, 600 megabits por segundo, só para vocês terem referência, e o que eu acho que hoje em dia para toda a gente que tem net a 100, 200, 500 é mais que suficiente. E assim vocês instalam os diferentes módulos e aquilo espalha o Wi-Fi pela vossa casa toda. Também tem aqui a vantagem, é por exemplo, se vocês tiverem uma casa e tiverem um anexo afastado da casa, desde que esteja na mesma rede da vossa casa em termos de eletricidade, vocês podem então depois pôr um Powerline nesse arrumo e vão conseguir ter a internet aí. E isto é muito interessante por causa da parte das coisas inteligentes que se instalam em casa e às vezes queremos instalar coisas fora de casa e assim conseguimos expandir o sinal sem termos que andar aqui a espalhar cabos. Em relação ao Powerline é assim que funciona. Em relação ao Mesh, funciona tudo por Wi-Fi. A ideia é a mesma que o Powerline. No entanto, nós temos equipamentos dedicados que acabam por ser como repetidores. No entanto, são repetidores bastante potentes em que recebem o sinal de uma forma muito mais direcionada e com uma ligação dedicada a maior parte das vezes, e assim vocês podem espalhar também os equipamentos pela vossa casa, um comunica com o outro e depois se tiverem 3 ou 4 eles vão fazer uma rede mesh entre eles e vão comunicar entre eles da melhor forma para obterem o melhor sinal e também espalharem o sinal de melhor forma. No entanto, funciona tudo por Wi-Fi. Isso significa, por exemplo, se vocês tiverem uma casa com paredes grossas, entre uma divisão e a outra pode existir muita perda de sinal. E por essa situação, por exemplo, uma solução de Wi-Fi Mesh pode não ser tão boa como Powerline.
No entanto, se na vossa casa vocês não têm paredes muito grossas, não têm assim muitos obstáculos, mas têm uma casa antiga em que não tem uma rede elétrica renovada, nesse caso podem existir muitas perdas por powerline e um sistema de Wi-Fi Mesh funciona melhor. O Wi-Fi Mesh também, aqui a diferença é que também não têm que estar a fazer a instalação em nada de especial, metem um módulo à beira do vosso router, espalham os outros módulos a cada 2 ou 3 divisões ou em cada piso e conseguem ter um bom sinal repartido pela casa toda. É claro que, por exemplo, se vocês quiserem passar o sinal da casa para um arrumo mais afastado, se calhar o mesh pode não conseguir chegar lá dependendo da distância. Eles estão sempre pensados para vocês colocarem isto a 2, 3 divisões de distância entre cada um deles. Portanto, mais do que isso, depois claro que o sinal vai deteriorando. No entanto, em relação a velocidades, eu por exemplo com estes eu consegui velocidades de 500 a 900 megabits por segundo. Ou seja, já consigo ter quase velocidades gigabit por Wi-Fi, enquanto neste fica a metade. É claro, também é um equipamento mais caro. Falando sempre de soluções de topo, estamos a falar de uma solução de 450 a 500 euros e esta solução é para aí 100, 150 euros mais barata. Dessa forma, como vocês podem ver, nós temos aqui soluções que são excelentes, que fazem muito bem o trabalho, mas agora tudo depende do vosso tipo de casa. Se vocês querem pôr aparelhos muito afastados uns dos outros e têm uma boa instalação elétrica, por exemplo, se calhar o Powerline vai servir perfeitamente. Se tem uma casa com vários pisos, mas tem uma instalação elétrica fraca ou antiga, se calhar metem um aparelho mesh em cada divisão por Wi-Fi e conseguem repartir o sinal por todas as divisões. O que eu reparo é que em termos de distância, por norma, os Powerline, como aproveita a vossa rede elétrica, costuma dar melhores resultados quando vocês querem se afastar mais da vossa casa, precisam de pôr na garagem, precisam de pôr num arrumo, numa divisão mais afastada, aí costuma ser uma melhor solução. No entanto, ambos dão resultados excelentes e não se podem esquecer que são soluções caras porque vocês não estão a comprar só um aparelho como costumam comprar quando é um router mais tradicional. Agora que faz toda a diferença e isto acaba por ser um investimento que vocês fazem e vai-vos durar, enquanto não mudarem a velocidade da internet, é capaz de vos durar 5 anos ou até mais, dependendo, claro, da vossa perspectiva. A meu ver, o que vale a pena é sempre também verem qual vai ser a utilização. Se vocês só se preocupam com a velocidade da internet, ou seja, e têm um pacote de 100, 200, 500 megas, por exemplo, vocês têm que comprar um aparelho que se adequa a essa velocidade e podem ir para aparelhos mais baratos. No entanto, por exemplo, se vocês têm um NAS em casa ou se têm um sistema montado em vossa casa com a rede interna e precisam passar ficheiros, nesse caso convém sempre irem para aparelhos melhores que conseguem dar velocidades perto do gigabit, mesmo por Wi-Fi, e assim conseguem transferir os ficheiros muito mais rapidamente. Portanto, quando é só para a internet, podem ir para equipamentos um bocado mais baratos e conseguem ter mesmo resultados que são bons para a internet. Agora, se querem ter a velocidade no máximo, convém ir sempre para equipamentos mais caros. Sendo assim, acho que já está assim tudo dito. Eu já fiz a análise dos aparelhos, portanto, se vocês quiserem ver com mais detalhe, tem sempre as análises. Aqui era um bocado um comparativo de porque é que devem ir para Powerline, porque é que devem ir para Mesh. Agora, hoje em dia, eu acho que uma ou outra solução é que se deve escolher e não tanto ir para uma solução, por exemplo, de router com um repetidor, porque aí existe sempre muita perda de sinal, a não ser que vocês só precisem ter mesmo um mínimo de sinal e acaba por ser realmente a solução mais barata, comprarem um repetidor ou dois e essa divisão fica com uma velocidade reduzida, mas ao menos consegue ter velocidade. Agora, se querem espalhar a internet por todo lado e terem boas velocidades, aí têm que ir para uma solução de Powerline ou solução de Mesh. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que tenham a receber novidades e vemos no próximo vídeo.